Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Trouxe aqui para vocês algumas questões resolvidas, falando de hidrocarbonetos normais, para nós aí dar uma reforçada para a avaliação de vocês dessa semana, certo? Então, espero que vocês fiquem bem atentos, observam bem. Aqui nessa correção a gente acaba vendo, revendo, regrinhas já vistas, né? Ou vendo algumas coisinhas novas, talvez que esquecemos lá, para melhorar realmente o entendimento de vocês. É importante que você acompanhe a videoaula. Se tiver dúvida, assista a outra anterior, que é referente a esse assunto, né? E ainda se persistirem as dúvidas, continue usando aquele canal de comunicação que vocês têm, chamando na rede social. Se necessário for, marcamos uma webconferência, lá onde vocês podem falar, expressar as dúvidas de vocês, tá bom? Estamos sempre disponíveis para atendê-los da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui alguma coisa voltada ao cicleno, a cadeia cíclica, né? Aqui então tem um cicleno, chamado aqui então de ciclopenteno. Né? O cicleno é importante nós observarmos. Por que, professor, não coloquei ciclopentoeno? De onde começa a numerar o cicleno? Vai de onde para onde? Enfim, olha. Eu posso dizer que o carbono número 1 é esse. Se eu escolher esse aqui como carbono número 1, o número 2 passa a ser esse aqui. Esse é o carbono número 2, certo? Agora um detalhe. Se eu resolver que esse carbono é o 1, então esse é o 2. E esse aqui, então, eu escolhi para ser o 1. Muito bem. Agora vejam só. Porque assim? É porque a regra é clara e fala que a dupla ligação, a insaturação, deve ficar entre o carbono 1 e o 2 numa cadeia cíclica. Por isso que eu não preciso dizer ciclo pentoeno, porque sempre o carbono que vai estar antecedendo a um cicleno vai ser o carbono número 1, certo? Então, se eu disser que esse carbono aqui é o 1, veja que interessante. Se eu disser que esse é 1, esse será o 2, para a dupla ficar entre o 1 e o 2. Aí vem o 3, o 4, o 5 e vai. E o contrário, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Depois do cicleno, nós temos o cicladieno. Veja bem, um cicladieno, a regra é um pouquinho diferente. A regra diz assim, que eu tenho que deixar no mínimo uma das duplas, olha só, no mínimo uma das duplas entre o carbono 1 e o 2. E depois devo seguir, no sentido horário ou anti-horário, fazendo com que a outra dupla receba os menores prefixos também. Então, diante disso, olha, se eu escolher o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse é o carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Agora um detalhe, né? Se eu inverter e quiser que esse aqui seja o carbono 1, tranquilo, não vai mudar o nome do meu composto. Nesse caso, de um cicladieno não ramificado, ou seja, um cicladieno normal. Agora veja um detalhe, eu vou só trocar a cor da caneta aqui para nós fazermos uma forma diferente. Olha, digamos que eu resolvo lá fazer uma outra numeração. Digamos que aqui eu vou dizer que o carbono número 1 seja esse, certo? Vou colocar na parte interna aqui. Ó, o carbono número 1 é esse. Na regra, então, o 2 tem que ser esse. E ao colocar o 2 aqui, ó, carbono 2, o que eu vou observar? Ó? A dupla ficou entre o 1 e o 2? Ficou. Aqui é o carbono número 3, carbono número 4, certo? E aqui o carbono número 5. O que tem diferente e por que esse de amarelo está errado? O que tem diferente é que a dupla número 2, no caso, esta dupla aqui, só vamos melhorar aqui para aumentar a visibilidade de vocês, esta dupla aqui ficou nos maiores prefixos, ficou entre o 4 e o 3, olhando pela numeração amarela, né? A primeira dupla ficou entre o 1 e o 2, tanto no sentido horário quanto no anti-horário, né? No anti-horário o amarelo, no horário no vermelho, ficou certinha. Porém, na sequência, a amarela se perde, porque a outra dupla fica entre o 5 e o 3. E a regra é clara, que eu devo ficar entre os menores prefixos quando possível, e nesse caso é. Então, se eu pegar a numeração vermelha, partindo do carbono 1, indo para o sentido horário, eu vejo que a dupla ficou entre o 3 e o 4. Então, essa é a ordem correta. Muito bem. Espero ter ajudado aí. Preste bem atenção. Aqui eu coloquei
várias outras agora aqui, ó. Nós temos aqui o ciclo butano, é uma cadeia fechada, só ligação simples, ciclo butano, embora saiu um I aqui né, mas tudo bem. Ciclo butano, ciclo propano, ó, certo? Ciclo pentano, 5 vértices. Sempre quando a cadeia for cíclica, eu tenho que escrever a palavrinha ciclo, exceto lá para os benzenos, os aromáticos a gente já vai estar vendo aí. Olha aqui, ó. Ciclo hexano, esqueça o I aí, tá? Ciclo hexano. Ciclo propano, ó. Ciclo buteno, ciclo pentino, tripla ligação, um ciclino, cicleno e ciclano. Muito bem. Aí um pouquinho então das cadeias cíclicas. E aí, na sequência, veio os aromáticos. E aí, vejam só, o benzeno e os seus derivados. Né? Então, para ser um aromático, ele tem que ter 3 duplas alternadas, ou a bolinha no meio, que a gente costuma dizer. Né? Então, vamos lá. Aqui nós temos então o benzeno, ele possui 6 carbonos. Naftaleno possui 10 carbonos, o antraceno possui 14, o fenantreno também possui 14 e o tetraceno possui 18 carbonos. E cada carbono desse aí participa de uma dupla ligação, cada um deles. Então a gente fala que diante a ressonância do anel benzênico, tanto o fenantreno, o antraceno, o naftaleno e o tetraceno são derivados do aromático, porque todos eles têm núcleo, tudo bem? Ou 3 duplas alternadas dentro do seu anel. Agora vejam só. Na sequência, vejam bem aí. Ó, aqui eu tenho um benzeno. Ciclo conjugado, 6 elétrons π. Onde é que está o elétron π, professor? Lembra da ligação sigma, ligação π? Sigma, ligação simples. Onde tiver uma dupla, eu vou ter uma ligação π. Então aqui eu tenho uma dupla. Tem elétron aqui e lá. Então 2 elétrons π, mais 2 π, mais 2 π, totalizaram 6. Certo? Então tenho 3 ligações π e elétrons π são os que participam de ligação π. Elétrons sigmas são elétrons que participam de ligação sigma. Tá? Sendo assim, nós observamos que para ser benzeno, ele tem que ter 6 elétrons π. Já o ciclo olha só, ciclo octatetraeno. Nesse caso aqui, estou com 8 carbonos, não tenho mais um aromático. Para ser aromático, é 3 duplas alternadas num anel com 6 carbonos, que poderá ligar vários anéis de 6 carbônicos. Tá? Então aqui está a diferença do aromático e o não aromático. Tudo bem? Então esse aqui é ciclo, é conjugado também, dupla simples, né? Porém, 8 elétrons π não é aromático. Combinadinho? Continuando então. Agora vejam só, analisando esta cadeia carbônica aqui, de onde eu começo a numerar ela? Essa aqui é uma cadeia aberta, sim, e ela é um alcadiano, certo? Então veja bem, 1, 2, porque a dupla tem que ficar entre o 1 e o 2, e a outra dupla que tiver, no caso um alcadiano, ou a tripla, deverá ficar entre os menores prefixos possíveis, se possível. Muito bem, nesse caso é. Então, observem bem. X, porque tem 6 carbonos. 1,3, a dupla antecede o carbono 1 e o 3 antecede a outra dupla. Então, 1,3, dieno, porque tem 2 duplas. Neste outro exemplo aqui, observa aqui. Vamos trazer para cá um lápis para nós poder escrever também aqui, né? Nós podemos escrever aqui então. Ó. Nesse caso aqui, quantos carbonos tem no total? Vamos contar lá? Eu tenho 1, ó. Vou botar uma pintinha vermelha no que nós temos, ó. Aqui está amarelo, vamos arrumar vermelho que vai parecer melhor. Vamos colocar aqui na nossa cor vermelha. Opa, fugiu aqui rapidinho. A cor vermelha, muito bem. Então, ó, aqui eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5. Muito bem. De onde eu começo a numerar? De qualquer uma das extremidades, desde que a dupla receba o menor prefixo. Essa é a regra dos alcenos. Então, nós sabemos que aqui, ó, aqui eu tenho o carbono número 1, carbono 1, carbono 2, né? Por que esse é o 2? Porque eu já cheguei na dupla. Se fosse de lá para cá, eu teria 1, 2, 3. Daí eu estaria na dupla. 3, 4 e 5. Muito bem. Agora, se é 5, o prefixo é o quê? O prefixo é pens. Observar bem? Se o prefixo é pens,
Só dar uma passando um pouquinho o dedo apertado e não deu muito certo. Então, organizando agora, voltando à nossa atividade. Pêndulo tem 5 carbonos, hífen, o carbono que antecede a dupla é o número 2, 2, eno. Certito? Está aí então. PEN2Eno. Se olhar o outro composto que vocês estão vendo agora aí, ó, esse composto aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Só que na extremidade que a dupla está mais perto é aqui. Por isso que eu vou ter que começar a enumerar da direita para a esquerda nesse caso, para fazer com que a insaturação receba o menor prefixo. Por isso aqui eu tenho o carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, carbono número 5 e carbono número 6, correto? Na sequência aí, para me dar o nome, o prefixo para esses carbonos é X. Então eu vou lá, ó, X, carbono 2 que antecede, não, o carbono que antecede é o carbono 1, então X1, como é uma dupla, então eu vou colocar eno. Se fosse uma tripla, eu colocaria ino. Então por isso que aqui vai eno. Beleza pura? Então está aí. Na sequência, quem é que veio para cá? Na sequência nós temos lá em cima uma cadeia normal, não tem dupla. Opa, então eu tenho um alcano. Então se eu tenho um alcano, 4 carbonos, então eu vou lá e coloco, olha, butano. Ok? Então está aí o butano. No outro exemplo, a gente fala aí o nosso exemplo número 2, eu tenho 1, 2, 3, dupla, 4, 5, 6, 7. Da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, daí que chega na dupla. Então, quando eu começo a enumerar, daqui, então esse aqui é o meu carbono número 1, meu carbono número 2, meu carbono número 3, meu carbono número 4, meu carbono número 5, né? Olha, meu carbono número 6 e meu carbono número 7. Muito bem? Agora, para dar o nome C7, o prefixo é ept. Ept. O carbono que antecede a dupla é o 3. Então, vamos lá. Ept 3 eno. Aí está o nome do nosso composto. Correto? Agora vejam só. O composto 3, eu tenho duas duplas. Se eu tenho duas duplas, eu tenho um alcadieno. Então eu tenho que começar a enumerar de uma das extremidades, fazendo com que uma delas receba o menor prefixo, pelo menos. Então, olha só, carbono número 1 vai ser aonde? Aqui. 1. Aqui nós temos o carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, o carbono número 5, carbono número 6 e carbono número 7. Muito bem? C7, o prefixo é como anterior já falamos, né? Ept. Então está aí. Veja bem, ó, carbono ept. Então conseguindo acompanhar bem. Ó, e aí 1,3, que são os dois carbonos que antecedem a insaturação dupla. E aí dieno, por que dieno? Porque é um alcadieno. Aí, ó. Tentei me esforçar um pouquinho mais aqui, na intenção que vocês vão entendendo isso, porque depois vem hidrocarboneto ramificado, e aí muda um pouquinho a regra, né? Mas tu sabendo bem o não ramificado, que é o normal, que é esse, nossa, cara, vai ajudar muito. Já estou deixando para vocês também aí um link de uma atividade avaliativa, tá? Então não esqueça de ver. E se caso vocês tiverem dúvida, continua, como já falamos, vão chamando, vão discutindo. O importante é aprender. E a aprendizagem vai acontecer aí da sua dedicação. Então, teu sucesso está aí. Se dedique que dá certo, beleza, galera? Então, olha só. Se nós observarmos agora, é um outro formato de apresentar uma cadeia carbônica. Olha, em vez de eu colocar lá bastão, né, que a gente estava observando esse debate aqui, ó, né, uma cadeia carbônica de bastão, né, ou linhas aqui, ela não é de bastão, mas da mesma forma, quantos
Quantas duplas tem? Uma só. O carbono 1 é esse por quê? Porque a dupla está aqui. Eu não posso ter carbono 1 é esse. Então vou lá, né? Vamos numerar então, ó, carbono 1, carbono 2, ó, carbono 3, carbono 4, ó, carbono 5, carbono 6 e carbono 7. Tem 7 carbonos, o nome é hept. Por que eu vou usar o prefixo hept? Por ser 7 carbonos. Então tá aí, ó, hepts. E aí, ó, veja só, hept, o carbono que antecede é o carbono 1 eno, porque é um alceno, tá bom? Agora observa aqui, ó, neste caso aqui, ó, esse caso aqui, quero que vocês observem bem, este e esse aqui, correto? Olha só. Até vamos marcar diferente, né, para não confundir as nossas, né? Vamos apagar isso aqui. E também vamos apagar esse. E agora vamos lá buscar um marca-texto aí, né? Nós vamos marcar isso aqui então, ó. Eu quero que vocês olhem bem esse aqui, ó. Esse formato aqui principalmente, ó, certo? Esse aqui, ó, e olhem esse formato aqui principalmente, correto? É aqui que eu quero que vocês focam nessa questão agora. Pergunte-se quantos carbonos tem nessa cadeia carbônica. Interessante, tá? Agora só vou pegar o lápis aqui, depois a gente vai estar enumerando ela, né? A gente já sabe quantos carbonos tem agora. Mas, olha, muito cuidado agora, tudo bem? Para mim saber o número de carbonos, geralmente eu vou lá e olho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tem muito mais que 6. Eu tenho que entender que só aqui, ó, só aqui eu tenho 3 CH2. Então só aqui tem 3 carbonos. Só aqui, gente, ó, eu tenho 2 CH2. Então só aqui eu tenho mais 2. Então 2 aqui e 3 ali já tem 5. Correto? 5. Então, ó, 6, 7, 8, 9. De onde eu começo a numerar? Olha que interessante. Ó. 1, 2, 3, 4. A tripla ligação, que é o que me interessa. De lá eu vou ter o quê? 1, 4, 5. Então eu começo a numerar de onde? Da esquerda para a direita. Por isso que esse aqui é o carbono número 1, carbono 2, carbono 3, ó, carbono 4, carbono 5, veja que interessante, ó, carbono 6, vamos fazer a barrinha depois, né? Carbono 7, carbono 8 e por último aqui o carbono 9. E aí o nome, prefixo non. Professor, por que o prefixo aqui é non? Non porque tem 9 carbonos. Quem que antecede a tripla ligação? O 4. Então aqui está o carbono 4. E como é uma tripla, vamos usar o que? Ino. Correto? Está aí, ó. Non 4 ino. Muito bem. Agora observa comigo aqui a próxima. Próximo que nós temos aqui, nós temos uma tripla ligação. Certo? Então nessa tripla ligação, só ela, o carbono número 1 vai ser aonde? Ó? O carbono número 1 vai ser esse, ó. Carbono 1, carbono 2, ó, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Muito bem? Agora, o carbono 1 antecede a tripla. Então é ele que eu vou citar. Se eu tenho 5, eu vou ter aqui, então, o prefixo é pens para 5, né? Ó. Muito bem? Ó. Pens. Muito bem. Aí o carbono que antecede é o carbono número 1. E aí eu tenho 5 pens 1. Além de ter 5 carbonos, o que nós temos aqui? Nós temos uma tripla ligação. Então por isso que aqui vai ino. Tudo tranquilo aí? Tá? Assim que a gente dá nome a hidrocarbonetos, né? Assim a gente dá nome para hidrocarbonetos não ramificados, ou seja, hidrocarbonetos normais, correto? Então se ligam bem nessas aulinhas, bem mesmo, né? Olha essa outra aqui, ó. Se nós analisarmos essa, ó, carbono número 1 vai ser esse. Por quê, professor? Está mais próximo da tripla. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, ó, carbono 4, carbono 5, ó, carbono 6, certo?
como é que vai ser o nome? 6, o prefixo é X. Tudo bem? Ó. O carbono que antecede é 1, então X1. Como é tripla, então, ó, ino. Quando eu falo carbono que antecede, é aquele que está antes, ó, antes da tripla. Observaram, ó, é o carbono 1 que está antes da tripla, ok? Nesse caso, da mesma forma, ó, 1, 2 já estou na tripla, mas aqui tem 6 carbonos, ó. Olha aqui, ó, lembra de antes, ó, aqui, ó, tem 6 carbonos só aqui. Então eu tenho, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, ó, carbono 7, carbono 8, carbono 9, ó, e por último aqui então, o carbono número 10. Combinado aí? Observaram bem que a gente colocou aqui, só vamos separar os 5 aqui dos 6 também. Colocamos 6 carbonos aqui, nós tinha mais 3 lá, 9, e mais um aqui, 10, correto? Então, sendo assim, o nome fica então, ó, DEC, que é 10 carbonos, ó, aqueles 10 prefixos lá que vocês decorarem, está aí, ó, sendo usado, ó, DEC, carbono que antecede, é o 2, DEC 2, ino. Então não tem nada difícil. E aproveite, eu falo que aluno que se dedica nesse aqui que é normal, quando vai para o outro depois, nossa, ajuda muito, muito mesmo, tá? Então é muito importante você revisar sempre quando necessário as nossas aulinhas aí e fazer os exercícios, né? Quando for proposto, eu vou estar deixando uma atividade avaliativa para vocês, tá? Para que vocês logo no êxito, tiram 10, revejam essa aulinha mais que uma vez se necessário for, mas não deixe de se preparar bem. Me chamem também se for necessário, tá bom? Um abração a todos e a todas, bons estudos, bom feriadão, 1º de maio e para todos os trabalhadores aí, beleza?